Olá, meus amores, né? Dando continuidade aos nossos estudos, nós vimos na aula anterior sobre reforma protestante, contra-reforma e inquisição. E hoje nós vamos ver o que é absolutismo, né? Como é que o absolutismo vai ser forte na Europa. E, enfim, afinal de contas, o que é absolutismo, né? Absolutismo é um regime político, né, que vigorou na Europa, né, na construção dessas grandes nações, como, por exemplo, França, Portugal, Espanha, tá? E aí cada nação dessa passou a ter um poder centralizado, ou seja, o poder nas mãos de um rei, e aí esse rei era um rei forte, era um rei absoluto, é por isso que o termo é absolutismo, porque ele concentrava em suas mãos todos os poderes, né? Ou seja, ele era o soberano, aquele que ia decidir sobre todas as questões da nação. Bom, esse absolutismo, né, ele vai crescer a partir de alguns fatores. Então, primeiro, a centralização do poder, como eu falei, ou seja, aqueles pequenos reinos que viviam ali no finalzinho da Idade Média, eles vão se juntar, né, eles vão se fundir e aí vai ficar um reino em torno de um nome, de um soberano. Também vai surgir nesse momento as questões relativas à economia, ou seja, a economia também vai ficar uma economia mais forte, porque aí vai ser uma única moeda. E isso interessava muito aos burgueses, que vão ser muito importantes, é um fator muito importante dentro dessa centralização e dessa formação dessas novas nações. Porque veja só, se os burgueses eram comerciantes e eles comercializavam para vários lugares, então era interessante que tivesse uma única moeda, né? E aí seria então a moeda da nação. Tem também outra coisa, outro fator que vai ser muito importante, é o fator que nós chamamos de soberania das nações, ou seja, essas nações que estavam se formando, elas passavam a ser soberanas. O que significa isso? Significa que não teria ou não deveria ter a intervenção de outras nações sobre qualquer coisa. Por exemplo, o rei absoluto, ele decidiria sobre o seu exército, sobre a sua economia, sobre os produtos que iam serem vendidos, sobre para onde esses produtos iriam, de quem eles iriam comprar, enfim, isso é a soberania. A soberania das nações, ela não se limita apenas à questão econômica, mas à questão também da proteção do território nacional. Porque a partir daí, dessa formação dessas nações, vai se estabelecer uma língua, uma moeda, um exército forte, o território demarcando, ou seja, a partir daqui é França, depois daqui não é mais França, e por aí vai, tá certo? Outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre o absolutismo é que o absolutismo ele não se deu da mesma forma em todos os países. Então, houveram países em que o absolutismo foi mais concentrado, né? Ou seja, o rei ele era um soberano mais centralizador, e houveram outras experiências em que o absolutismo se deu de uma forma diferenciada. Por exemplo, uma influência que o Brasil vai sofrer, né, e que vai ter um conceitozinho chamado déspotas esclarecidos. O que é isso? Né? Significa dizer que, apesar de uma nação ela ser absolutista dentro do seu formato político, mas ela não vai, ela vai adotar medidas econômicas mais livres, né? Ela vai permitir que aqueles que comercializem ali dentro, ou seja, os burgueses, tenham mais liberdade econômica, tá? Então, o absolutismo francês, ele vai ser um dos mais fortes, né? Ele vai ser tipo o símbolo do absolutismo, porque a França vai ser realmente bem centralizadora, principalmente a partir de Luís XIV, que é o Rei Sol, e também vai ser um momento, né, em que a política francesa, né, ela vai se desenvolver bastante, a economia também, tá certo? Então, eu queria só trazer essa introdução para vocês sobre esse absolutismo. Quero que vocês leiam o texto, vejam quais são as principais características do absolutismo francês. E depois a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.